Olá, meu nome é Dr. Gabriel, eu sou clínico e cardiologista e um dos médicos aqui da clínica Cardio Fitness. Hoje nós vamos falar um pouco sobre colesterol alto e sobre as consequências que ele pode trazer para o corpo humano, como por exemplo a aterosclerose, que é uma doença que envelhece as artérias ao longo do tempo. O colesterol alto é uma medida que se faz de laboratório e que a gente consegue identificar alguns parâmetros alterados nos exames laboratoriais, basicamente, né? Geralmente a pessoa não sente nada, então se ela não fizer a dosagem do colesterol, ela não vai perceber esse aumento, né? E, bom, nós temos vários tipos de colesterol no corpo, né? A gente estima que tem mais de 300 tipos de dosagem de colesterol, a grande maioria das vezes a gente não dosa todas elas, né? No passado se fazia só aquele colesterol total, clássico, que alguns pacientes sempre perguntam e sempre olham nos exames, mas hoje em dia a gente já gosta de usar alguns outros tipos. Então é o LDL, que é o colesterol ruim, né, que a gente gosta que ele sempre seja o mais baixo possível. Isso causa muita confusão também na cabeça dos pacientes, de uma forma geral, porque hoje em dia os grandes estudos, as diretrizes, elas mudaram um pouco e elas dizem o nível do colesterol ideal de acordo com o perfil do paciente, depois uma coisa que a gente chama de análise de risco cardiovascular. São algumas contas que a gente consegue fazer para tentar definir se aquele colesterol está alto ou não. Isso pode confundir um pouco a cabeça dos pacientes às vezes, tem algumas tabelas que a gente interpreta. Nós temos também o HDL, que é o colesterol bom, né? É um colesterol que tem uma densidade um pouco mais alta e ele é bom porque ele se forma consumindo, de certa forma, esse outro colesterol ruim, o LDL e outras partículas também, para a composição dele. Então ele tira de circulação o colesterol ruim do nosso corpo, né? O HDL é um colesterol bom. E temos também vários outros subtipos, entre eles o triglicerídeo também, que é um tipo de colesterol que não influencia tanto a doença cardíaca ao longo do tempo, mas ele pode ter outras consequências ruins também, como pancreatite e outros problemas. O colesterol alto praticamente não dá sintoma algum. Ele, eventualmente, a pessoa pode ter, se tiver o colesterol muito alto, às vezes ela pode ter chantelasmas, que a gente fala, que são pequenas manchas na pele, tudo, em volta dos olhos principalmente, ou às vezes em alguns locais com tendões no corpo, mas de forma geral não há nenhum sintoma. As pessoas perguntam muito e tem muita confusão nesse sentido, se o colesterol pode dar tontura, se o colesterol alto pode dar cansaço, se ele pode dar algum sintoma, mas assim, a princípio não, ele é completamente assintomático. O principal problema do colesterol alto no corpo humano é uma doença chamada aterosclerose, né? Aterosclerose, na medicina, significa, esclerose significa envelhecimento e atero significa artérias, então é envelhecimento das artérias. É uma doença sistêmica, o colesterol alto causa essa doença, a aterosclerose, que é uma doença sistêmica, ela pega todas as artérias do corpo e assim todos os órgãos do corpo e vai causando obstruções nessas artérias ao longo do tempo. Existe uma fisiopatologia, a lógica por trás dessa doença é bem complexa, mas a grosso modo esse colesterol vai oxidando e impedindo a passagem de sangue por elas. E isso pode gerar doenças, é o principal fator de risco que pode gerar doenças como o infarto do miocárdio, né? As demências vasculares, que são muito mais comuns do que o Alzheimer, as pessoas perguntam muito isso. O colesterol alto dá esquecimento, dá demência? Sim, ele dá, porque ao longo do tempo ele pode fazer a demência vascular, que é a demência por alteração dessas artérias do cérebro. Pode dar insuficiência renal, porque altera a artériazinha do rim, pode até piorar a hipertensão, dependendo. E pode dar retinopatia também, que é alteração na retina e alterações visuais também. No dia a dia, a maioria das pessoas comete vários erros, vários problemas que podem piorar bastante o colesterol, né? Podem aumentar a chance dela ter essa doença, a aterosclerose, e todos os efeitos dela, né? Bom, o principal, de longe, é a alimentação ruim, que alimentação com níveis altos de gorduras saturadas, como por exemplo, frituras, carnes muito gordas, alimentos industrializados geralmente, e principalmente gorduras trans, que deveriam ser abolidas da dieta, né? Elas pioram muito o metabolismo do colesterol e são um grande fator de risco para o aumento dessa doença, né, da aterosclerose. Além disso, o exercício físico, a falta de exercício físico pode piorar também o colesterol, principalmente o triglicerídeo, e outras alterações no estilo de vida, como por exemplo o tabagismo, o estresse do dia a dia. Isso pode piorar aquela oxidação que a artéria pode sofrer ao longo do tempo e não piora necessariamente o nível do colesterol, mas piora muito a função dele dentro do corpo. Isso faz com que a aterosclerose cresça muito mais rápido. O colesterol pode aumentar em pessoas que têm esses fatores de risco todos controlados.
Isso porque o colesterol alto, muitas vezes ele pode ser de cunho genético. O corpo produz por volta de 70% do colesterol que ele utiliza, é produzido pelo nosso próprio corpo. Então pessoas jovens, às vezes, com um estilo de vida bem saudável e tudo, mas que tenham uma alteração genética que codifique o DNA e faça com que ela produza mais colesterol naturalmente, elas vão estar sujeitas aos mesmos problemas. Às vezes elas não oxidam tanto o colesterol, se tiverem esses fatores de risco controlados, mas mesmo assim a gente sabe que o principal fator de risco para a doença aterosclerótica ao longo do tempo é o nível aumentado de LDL, que é o colesterol ruim. As novas diretrizes e os grandes estudos, quando nós estratificamos o risco cardiovascular do paciente, ou seja, quando a gente faz várias perguntas durante a consulta para tentar entender quem é nosso paciente, quem é a pessoa que a gente está lidando e tentar entender qual o risco que essa pessoa tem de desenvolver as doenças que advêm do colesterol alto, dependendo do risco, se a gente considerar esse risco moderado, alto, muitas vezes nós vamos fazer o que nós chamamos de pesquisa ativa da aterosclerose subclínica, que consiste em realizar alguns exames. Por exemplo, ecografia da Doppler de artérias carótidas, ecografia arterial dos membros inferiores, para tentar procurar ativamente a presença dessa doença no organismo. Como eu falei anteriormente, a aterosclerose é uma doença sistêmica, então ela se manifesta. Como a gente não deve realizar exames invasivos de forma rotineira nos pacientes, como por exemplo o cateterismo, só para procurar a doença, a gente opta por realizar triagens, exames de triagem, procurando essa doença. E isso que é o legal do check-up. Então, assim, às vezes, se a pessoa tem um baixo risco cardiovascular, a medida pura do colesterol, que hoje em dia se recomenda a partir dos 20 anos de idade, 19 anos, dependendo, se a pessoa já tiver alguns fatores de risco envolvidos, fazer essa pesquisa ativa pode mudar o curso da doença a longo prazo. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, enviem para outras pessoas também, porque é importante prevenir a aterosclerose, a doença cardíaca a longo prazo. Eu sou o Dr. Gabriel e até a próxima.